Gostaria de rapidamente compartilhar um pouco sobre a reunião que nós tivemos ontem à noite. I'd like to really quickly share a little bit about the meeting that we had last night. Tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco sobre o que o Senhor fez no ano de 2013. We had the opportunity to share a little bit about what God did in 2013. Ouvir um pouco sobre diferentes ministérios da igreja. To hear about the different ministries in the church. Nós tivemos um pouco mais do que a metade da quantidade de membros da igreja que participaram da nossa reunião. And we had a little over half of the, a little less than half of the quantity of actual members of the church that were there. Mas faltou você. But you were missing. Então nós entregamos um relatório também com algumas informações. So we handed out a report with some of the Se information. você quiser levar nós temos disponíveis no final também. So if you'd like to pick one up after the service, we have some on the table. Uma das coisas que nós falamos foi sobre a fidelidade do Senhor nesse ano de 2013. One of the things that we talked about was about God's faithfulness throughout 2013. Como eu creio que nós nos aproximamos mais do Senhor como igreja, crescemos no nosso relacionamento com Jesus. I believe that as a church we drew closer to God. As a church we drew closer with our relationship with Jesus. Tivemos 11 pessoas que membraram na nossa igreja. We had 11 new people who became members of our church. 4 babies e mais os gêmeos do Vladimir que nasceram no ano de 2013. So four babies of Vladimir's twins that were born at the end of 2013. Nós tivemos um batismo, 2 pessoas foram batizadas nesse ano de 2013. We had a baptism last year, 2 people were baptized. Mas não acaba por aí, não é? But that's not where it ends. Nós queremos continuar em obediência ao que o Senhor tem colocado no nosso coração. We want to continue in obedience to what God has placed in our hearts. Continuar cumprindo o chamado de Deus para a nossa igreja. To continue fulfilling God's calling for our church. Como pastor, Deus tem me dado algumas metas para esse ano de 2014 e eu gostaria de contar com cada um de vocês. And as a pastor, God's given me some goals for 2014. Nós queremos estar mais envolvidos com o evangelismo. We want to be more involved in evangelism. Nós queremos sair daqui de dentro e alcançarmos a nossa comunidade, a nossa cidade, a nossa nação. Nós queremos alcançar o mundo para o Senhor Jesus. We want to go out from these walls. We want to be able to reach our city, our community, our nation for Jesus. E queremos então providenciar mais oportunidades para que nós possamos estar envolvidos em evangelismo. And we want to be able to provide more opportunities to get involved with evangelism. Queremos nos envolver mais com a vida dos nossos missionários. And we want to be able to also get more involved in the lives of our missionaries. Nós temos missionários no campo que nós apoiamos financeiramente. We have missionaries in the field that we support financially. Nós queremos participar da vida deles de uma forma mais prática. Nós vamos estar encontrando maneiras de nos envolver mais com os nossos missionários no campo. And we want to participate in their lives in a more practical way. So we're going to be finding ways to be involved with our missionaries who are on the field. Como vimos hoje à noite, nós queremos aumentar a participação da igreja nos nossos grupos pequenos, nos As we nossos also grupos de heard about tonight, conexão. we want to increase participation in our connection groups. Nós queremos ser uma igreja, irmãos, que ora. We want to be a praying church. Irmãos, se nós não estivermos banhando tudo que nós queremos fazer em oração, nós não sairemos do lugar. If we're not covering everything that we want to do in prayer, we're not going to leave the spot we're in. Então nós queremos criar oportunidades e desenvolver esse DNA na nossa igreja, de nos tornarmos uma igreja que ora. So we want to create opportunities. We want to develop that DNA within our church to be a praying church. Amém, irmãos? Amen? All right, try this again. I will read all of them all again. Nós queremos, irmãos, se nós queremos continuar sensíveis ao que o Senhor tem para nós e alcançando o que o Senhor tem colocado à nossa frente, nós precisamos estar em oração. So if we want to continue to be sensitive to God's voice, to what He has for us, we need to be in prayer. Por último, nós queremos terminar o ano de 2014 com novos visitantes, novas conversões, novos batismos e novos membros. And also we want to be able to wrap up this year with new visitors, new baptisms, new members. E nós queremos convidar, não é você, para fazer parte disso tudo. And we'd like to invite you to be a part of all of this. Então, se você tem participado, visitado, ou se você tem
constantemente estado conosco. Nós temos muitas coisas aqui nos aguardam para fazermos juntos como igreja nesse ano de 2014. So if you've been a part of this, there's a lot that will be happening that we can be a part of in 2014. Antes de compartilhar a mensagem hoje à noite, So before we go into the message tonight, gostaria de orar por um casal muito especial I'd like to pray for a very special couple que infelizmente estará nos deixando. that unfortunately will be leaving us. Yeah, he's not that happy. Alex e Clarice vão estar se mudando para o Texas agora no finalzinho desse mês. So Alex and Clarice are going to be moving to Texas at the end of this month. Tem estado conosco já há alguns anos. They've been with us for several years now, Tem sido uma bênção para a nossa igreja, para a nossa comunidade. and have been a real blessing for our church, our community. E nós queremos convidar vocês para que venham aqui à frente. Nós queremos orar por você. And we'd like to invite you up here. We want to be able to pray for you. Alex disse que ia cantar uma música hoje, finalmente. Alex said he was going to sing us a song. Mas eu quero convidar você para se colocar em pé. But I'd like to invite you to stand. Nós queremos abençoar a vida do Alex e da Clarice nessa nova jornada, não é? Nessa nova estação que o Senhor está os levando. And we want to be able to bless Alex and Clarice's life in this new stage of their journey that God's leading them. Pastor Dani, vem aqui à frente também, por favor. Pastor Dave to come forward. Tenho certeza que quando puderem vão estar nos visitando. I'm sure that when they're able to, they will be visiting us. Nós também queremos, se possível, visitá-los. We'd love to, if possible, also visit. Especialmente em janeiro. Esteja. Levante a sua mão para cá, vamos orar por eles. So let's stretch our hands forward and let's pray for them. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Clarice, pela vida do Alex, Lord, we thank you for Clarice and Alex as well. por cada detalhe, Deus, que o Senhor tem cuidado da vida deles nesses anos que temos tido o privilégio de fazer parte da vida um do outro. So for each detail that you've taken care of their lives throughout this time that we've known each other. Deus, pelo coração de servo, For their servant heart. pela atitude, Senhor, de sempre estar disposto a fazer o que é necessário, seja na cozinha, seja no final, Senhor, seja nos eventos que nós temos. O Senhor tem nos dado o privilégio de tê-los como parte da nossa igreja. Lord, and for the heart that they have, the attitude that they have of being willing to help wherever is needed, whether it be in the kitchen, events, we've been blessed to have them as part of our church. Eu sei, Senhor, que esse não é uma decisão fácil. I know that this is not an easy decision. Eu sei que tem muita coisa ainda sem estar totalmente revelada, não é que tem para frente. I know that there's many things that haven't yet been fully revealed that lie ahead. Mas eu sei que com o Senhor nós podemos sair com a certeza de que o Senhor está guiando o Senhor e que o Senhor tem sempre o melhor para nós. So Lord, we know that with you we can go forward knowing that you are guiding us. Deus, eu oro pela viagem, Senhor. I pray for their trip, Lord. Eu oro para que o Senhor cuide de tudo que precisa sair, se tem móveis para levar, se tem alguma coisa que ainda precisa acontecer nesses últimos dias finais de preparo para a viagem, Senhor, que o Senhor dê paz nessa hora. And Lord, I pray that everything that still needs to happen, final preparations, things that need to move, Lord, that you would just give them peace throughout this time. Eu oro, Senhor, para que seja um momento, um tempo de se acomodar, não é? Chegar lá em Dallas, achar uma igreja, uma comunidade, amigos, Senhor, rápido para se conectarem assim como eles são conectados aqui, Senhor. Lord, I pray that they would be able to arrive in Dallas and have the time to be able to find a new church, find new friends, and just be able to get accustomed. Que logo o Senhor possa fazer com que neve lá em Dallas para eles não sentirem saudade aqui de Minneapolis. There was snow in Dallas so that they would not miss Minneapolis. Mas dá-nos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos novamente, Senhor, em breve. Lord, give us the opportunity to be together once again. Eu sei que o Senhor é quem tem orquestrado esse tempo para a vida do Alex e da Clarice. Lord, I know that you are the one who has orchestrated this time. Eu oro, Senhor, para que o Senhor continue guiando os seus passos, I pray that you would continue to guide their protegendo, steps, Senhor, protecting them, atraindo-os, trazendo-os para mais perto de Ti. drawing them closer to Em you. nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Pode sentar, irmãos. You may be seated.
Yes. 1, 2. Estou funcionando. Ok. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. So I'd like to invite you to open your Bibles with me to Matthew. O título da mensagem de hoje à noite é Sem Medo da Tempestade. Tonight we're going to be talking, the title of our message is No Fear of the Storm. E o contexto, se nós olharmos para alguns versos antes dessa passagem que nós vamos ler hoje, And the context, if we look a few verses prior to the passage that we're going to be reading today, nós lemos sobre a primeira multiplicação dos pães. we read about the first time where there was multiplication of the bread. O Senhor Jesus multiplicou pães, peixes e alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus multiplied the food and he fed over 5,000 men, not counting women and children. Depois ele ordena então que os seus discípulos entrem no barco e sigam adiante, enquanto ele despedia a multidão. And after that time, as Jesus sent the crowd to their homes, he sent the disciples on ahead of them. Então, em seguida, quando Jesus se retira para ter um tempo de oração, os discípulos estão em alto mar e uma tempestade os assola. So while Jesus goes off on his own to have the time of prayer, the disciples find themselves in the midst of a storm, all by themselves. Mateus 14, nós vamos ler do 22 ao 33. So in Matthew chapter 14, we're going to read from verses 22 to 32. Então eu tenho português, vou ler em português, você acompanha comigo em inglês. So I'm going to read it in Portuguese, and English will be up on the screen. Passagem muito longa para não demorarmos muito tempo na tradução, você pode acompanhar comigo em inglês. Just follow along on the screen in English if you need that. 14:22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Em outra versão diz: tem bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Todos nós atravessamos tempestades. All of us go through storms. Não tem como não passarmos por elas. There's no way where we could not go through them. Eu acredito que a diferença que nos faz passar pela tempestade é a nossa atitude diante da tempestade. And I believe that the difference as we go through the storms is our attitude when faced with those storms. Embora enfrentar tempestade na vida seja algo que ninguém quer, Even though facing storms in life is something that nobody really wants to do, nós sabemos que é algo inevitável. we know that it's something that's inevitable. As tempestades da vida, irmão, são os tumultos dos nossos sentimentos. The storms in life, they're worries or concerns. São as perturbações do nosso coração. They're the concerns of our heart. Enfrentamos tempestades no nosso casamento. We face storms in our marriage. Enfrentamos tempestades na área financeira. We face storms in our financial life. No nosso relacionamento In familiar. our relationships with our family. Na nossa saúde, In our health. com os nossos filhos. With our children. Enfim, todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida. All of us face storms in our lives. Não tem como nos livrarmos dela. There's really no way to get out of it.
Sabemos que então, se não tem como nos livrarmos das tempestades, So we know that there's no way to get out of going through storms. que mais cedo ou mais tarde elas vão nos atingir. And eventually, at some point in time, they'll Nós hit us. precisamos estar preparados para enfrentá-las. So we need to be able to be prepared to face the storms. Como é então que nós podemos superar as tempestades da vida? So how can we be prepared to overcome the storms, the trials of life? Nós encontramos nesse texto que nós lemos algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. So in the scripture that we just read, we can see a few important lessons that I'd like to share with you Eu tonight. creio que elas podem nos ajudar a enfrentar as tempestades que a vida nos proporciona. And I believe that they can help us to face the storms that we will face in life. Primeiro, irmãos, nós precisamos ter bom ânimo. So in the first place, we need to take courage, take heart. No verso 25, no texto diz que na quarta vigília da noite os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. In verse 25, when it says that the disciples saw Jesus walking to them on the water, Pensaram que era um fantasma, ficaram com medo. they thought it was a ghost and they were afraid. Primeira coisa que Jesus disse foi: tem bom ânimo. The first thing that Jesus said to them was, take courage, Tem bom ânimo. take courage. Nos evangelhos, irmãos, nós lemos em outras ocasiões onde Jesus diz que nós precisamos ter bom ânimo. Throughout the Gospels, we see other places where Jesus says that we need to take courage, we need to take heart. Mateus 9 diz: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus In pecados. Matthew 9, it says that Jesus, seeing their faith, said, take heart, your sins are forgiven. Mateus 14, 27 diz: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Matthew 14:27 says, take courage, it is I, do not fear. João 16, 33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. John 16:33, it says, in the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the A world. primeira coisa que nós ouvimos Jesus instruir os seus discípulos é para que tenham bom ânimo. So the first thing that we see is that Jesus instructs his disciples to take courage. Ter bom ânimo, irmão, significa não desanimar. To take courage means to not get discouraged. A primeira coisa que acontece quando a tempestade vem é desânimo nos abate. The first thing that tends to happen when the storms hit us is that we get discouraged. Ter bom ânimo significa não ter medo, To take courage means not to be afraid. não dar lugar à tristeza, To not give place to sadness. manter viva a esperança, To keep hope alive. ter ousadia, To take courage. ficar confiante, To be confident. é não olhar para as circunstâncias, It means not looking at the circumstances, mas avaliar a vida do ponto de vista da fé. but to evaluate life from the point of view of faith. Primeira coisa, irmão, se você está passando por uma tempestade, eu gostaria que você, hoje à noite, ouvisse o que Jesus está nos ensinando e tenha bom ânimo, tenha coragem. So the first thing tonight, if you're going through a trial, if you're going through a storm, you would listen to what Jesus is telling us here, and take courage. Não desanime, Do not get discouraged. continue prosseguindo. Continue moving forward. Não deixe com que as circunstâncias te parem, te paralisem. Don't allow the circumstances to paralyze you. Não olhe para as circunstâncias, Don't look to the circumstances. mas tenha esperança de que o Senhor pode te trazer solução para esse problema. But I have hope that God can bring you the solution to your problem. Segundo, irmãos, Secondly, reconheça que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. recognize that all things work together for the good of those who love God. Romanos 8, 28 diz: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romans 8:28 says, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Jesus envia os discípulos para o mar. Jesus sends His disciples to the sea. Logo após o milagre da multiplicação. Soon after the miracle of the multiplication of the bread. Fico imaginando a conversa que está acontecendo lá no barco. And I can imagine the conversation that's going on in that boat. Você viu o que aconteceu? Não acredito. Quanta gente a gente alimentou.
Think of them saying, like, can you imagine what happened? Can you believe that how many people were fed? Talvez super empolgados com o que havia acontecido, com o milagre que Jesus acabava de realizar. Maybe they were really excited with what had just happened, with the miracle that they just seen take place. Falando a respeito do ponto de vista de cada um, da perspectiva de cada um. And looking at it from each one of their own perspectives. De repente, a tempestade vem. And all of a sudden the storm hits them. Já aconteceu alguma vez assim com você? Has that ever happened to you? Você está obedecendo ao que o Senhor te mandou fazer. You're obeying what God has told you to do. Mas no meio da sua obediência e de caminhar na direção que o Senhor está te mandando caminhar, você é atingido por uma tempestade. But in the midst of your obedience, as you're walking in the direction that God has told you to go, you're faced with a storm. Parece então que tudo está contra você. And all of a sudden it seems like everything's against you. Nós tivemos uma experiência bastante intensa, difícil no verão do ano passado. We had a fairly intense or difficult problem last summer. Estávamos com grande expectativa de recebermos uma equipe de Colorado para nos ajudar com a programação de evangelismo aqui na comunidade. We had great expectations to receive a team from Colorado who was going to help us with some different events here in the city. Preparamos uma série de atividades para levarmos os estudantes que estavam vindo para trabalharmos, para alcançarmos a nossa vizinhança. And we had prepared a series of activities in order to take this team out and reach out to our community. Parecia que tudo estava acontecendo de acordo com o planejado. And it seemed like everything was happening in accordance with our plans. Oramos, buscamos ao Senhor, o Senhor providenciou financeiramente. We prayed, we sought the Lord, and He provided financially. Preparamos uma escola bíblica de férias para receber as crianças da vizinhança, mais as nossas crianças. We prepared a vacation Bible school in order to receive children in the neighborhood as well as our own. Uma semana antes da equipe chegar, 1 week before the team arrived, decidi que eu conseguia cortar o galho da árvore lá na minha casa. I decided that I was able to cut down a tree limb. Inspirado pelo filme do Superman que tinha acabado de sair. And I apparently was inspired by the Superman movie that had just come out. De repente fui cortar o galho, caí da escada e quebrei o meu pulso. And as I was cutting that limb, I fell right off the ladder and I broke my wrist. Uma semana antes da equipe chegar, irmãos, eu tive um acidente muito feio. So 1 week before this team arrived, I had a bad accident. Para os irmãos que já me conhecem há bastante tempo, uma das Those minhas who already know me for a while, paixões é tocar violão. one of my passions is to play the A guitar. primeira pergunta que eu fiz quando cheguei no médico foi: quanto tempo vai levar para eu poder voltar a tocar violão novamente? So the first question I asked the doctor when I arrived at the emergency room was, how long will it be before I can play the guitar again? Parecia que tudo estava caminhando perfeitamente. And it seemed like everything was going perfectly. De repente a nuvem começou a aparecer sobre nós. And all of a sudden the clouds started to form over our heads. Recebemos a equipe, We received the team. Isabela trabalhando todas as manhãs para ajudar com a alimentação dos alunos. Isabella was working every morning to help feed them. Alguns dias depois que eles foram embora, nós perdemos o nosso neném. And a few weeks after they left, we lost our baby. Parecia que tudo estava caminhando direito, irmãos, e de repente a tempestade nos atingiu. And it seemed like everything was moving along the way they should, and the storms just hit. E com certeza, quando essas coisas acontecem, nós perguntamos, Senhor, por quê? And certainly when these things happen, we tend to ask, Lord, why? E temos todo o direito de perguntar ao Senhor por quê. And we have every right to ask God why. Mas ao invés de perguntar ao Senhor por quê, talvez a pergunta melhor seja: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar durante esse tempo? But maybe instead of asking God why, maybe the correct question would be to say, God, what do you want to teach me through this time? Eu não consigo entender, I can't understand. não consigo ver o que o Senhor tem lá na frente. I can't see what you have ahead of me. Mas eu quero, Senhor, estar sensível para entender que o Senhor tem um propósito em tudo isso. But I want to be sensitive to understand that you have a purpose through all of this. Aceitar e confiar na Tua palavra de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. I want to be able to accept and trust in your word that everything works together for the good of those who love you. Mesmo que seja difícil, Even though it may be difficult. mesmo que seja dolorido. Even though it's tough, painful. O segredo, irmãos, é estarmos atentos à voz do Senhor e obedecer. And the secret is to be attentive to God's voice and to obey. Para nós, depois de que tudo isso passou,
passou. So for us, after all of this took place, Porque a tempestade vem, a tempestade passa. because the storms come, but the storms also go away. Amém, irmãos? Amen? Tempestade pode vir, mas a tempestade passa. The storms can come, but they're also going to move on. E quando a tempestade passou, nós começamos a entender algumas coisas do Senhor. And after the storm had passed, we began to understand some things. Primeiro foi que a minha identidade não está no meu violão, não está em liderar louvor, mas está em Jesus Cristo. And the first for me was that my identity was not in playing the guitar and leading worship, but it was in Jesus Christ. Depois de entender que o Senhor tinha algo mais especial para nossa filha do que nós poderíamos ter dado a ela aqui nesse mundo. And secondly, was just understanding that God has something far more special for our daughter than we would have been able to offer her in this life. Descobrimos que havia algumas dificuldades com os cromossomos e que provavelmente ela não viveria se tivesse nascido. We discovered that there were some problems already there with chromosomes and whatnot, and that she probably would not have survived even if she had been born. Entendemos que o Senhor é quem está no controle das nossas vidas, irmãos. And we understand that it's God who is in control of our lives. As tempestades vêm, mas as tempestades passam. The storms come, but they also Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. And we need to be attentive to God's voice. Obedecer ao que o Senhor está nos mandando fazer. To obey what God is leading us to do. Porque quando nós temos a nossa vida nas mãos do Senhor, Because when we have our lives in God's hands, quando o Senhor é quem nos direciona, when God is the one who's guiding us, nós podemos confiar que se Ele nos mandar entrar no barco, we can trust that if He tells us to get in the boat, mesmo que atravessemos por uma tempestade, even if we go through the storm, o Senhor tem algo especial para nós do outro lado. that God has something special for us on the other side. Eu não consigo esquecer de uma imagem quando você está dirigindo antes da chuva chegar. And I just can't get rid of an image in my head that when you're driving, right before the rain hits. Aconteceu várias vezes dirigindo para Kansas City para ver a família da Isabela. This has happened many times as we've driven to Kansas City to see Isabel's family. 35 a 65 por hora. Going down 35 and 65 miles De per hour. repente a chuva vem. All of a sudden the rain just hits. E aquele temporal que a gente não consegue ver absolutamente nada na frente. And it's that storm where you can't even see anything ahead of you. Mas a gente precisa continuar. Não consigo parar o carro porque senão vou causar um acidente. But you gotta keep moving. You can't stop the car or you'll cause an accident. Aqueles 5 minutos, 10 minutos dirigindo debaixo da tempestade pareciam que demorou 3 horas. And those 5, maybe 10 minutes where you're driving in the midst of that storm seems like it takes maybe 3 hours. De repente a chuva passa e o sol lindo e aquele céu maravilhoso se abre na And all of a nossa frente. sudden the rain is gone and the clouds open up and the sun, the just beautiful skies. Eu vejo mais ou menos assim, irmãos, quando nós persistimos e entendemos que tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. And I see it kind of in this manner when we press on and we understand that everything works together for the good of those who love God. Continuamos caminhando, mesmo quando a tempestade nos atinge, o Senhor tem algo especial reservado para nós do outro lado. We continue moving forward. We continue walking even in the midst of the storm. That God has something special for us on the other side. Terceiro, irmão, nós precisamos confiar que Deus está agindo, mesmo no meio da tempestade. Third, we need to trust that God is moving even in the midst of the storm. Jesus nunca chega atrasado. Jesus is never late. Amém, irmãos? Amen? Jesus nunca chega atrasado. Jesus is never late. A sua hora é perfeita. His timing is A sua perfect. vontade é perfeita e agradável. His will is perfect, is pleasing. Salmo 23, mas diz que mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Psalm 23 says, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and staff, they comfort me. Desde o começo da viagem, o Senhor podia ter ido com os discípulos. From the beginning of that trip, Jesus could have gone with the disciples. Podia ter evitado que a tempestade os atingisse no meio do caminho. He could have made it so that storm didn't hit Mas them. algumas coisas precisavam acontecer na vida deles durante a tempestade,
But there were a few things that needed to take place in their lives through that storm. Ele viu os discípulos já cansados de tanto remar. He saw that the disciples were tired from having rowed so much. Então ele se aproximou deles. So he came to them. Às vezes, irmão, Jesus permite com que nós passemos por situações adversas. Sometimes Jesus allows us to go through difficult circumstances Porque Ele quer nos ensinar. because he wants to teach us. Ele quer trabalhar no nosso caráter. He wants to work in our character. Quer trabalhar na nossa fé. He wants to work in our faith. Demorou um pouco de tempo para Jesus chegar. It took a little while for Jesus to come. Eu não sei quanto tempo está demorando para você. I don't know how long it's taking maybe for you. Mas eu gostaria que você não perdesse, irmãos, o que o Senhor está tentando te ensinar nesse tempo. But I'd like for you not to miss out on what God's trying to teach you during this Que time. você não se torne angry and bitter, amargo, não é, com relação ao Senhor pelo que você está passando. That you were to become bitter towards the Lord because of what you're going through. Mas que você peça ao Senhor que te abra os olhos e o seu entendimento para entender que Ele está trabalhando em você para te preparar para algo muito maior que Ele tem para lá para frente. But that you would ask the Lord to open your eyes, open your understanding, that you might see that He is working on something so much greater to help you out farther down the road. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus está agindo, trabalhando em nós, mesmo no meio da tempestade. We need to understand that Jesus is working in our lives, even in the midst of that storm. Ele nunca prometeu que nós não teríamos problemas e dificuldades. He never promised that we weren't going to have any problems. Eu espero que quando você veio para Jesus, o convite não foi, vem para Jesus e tudo vai se resolver. And I certainly hope that when you came to Jesus, that your invitation wasn't come to Jesus and everything will be perfect. Porque se for esse o convite que você recebeu e por essa razão que você veio, com certeza que você já se decepcionou. Because if that was the reason you came to Jesus, you've probably already been disappointed. Nós vimos para Jesus porque nós entendemos que Ele tem o melhor para nós. We come to Jesus because we understand that He has what's best Que for us. colocar nossa vida nas mãos dele é o melhor que nós podemos fazer. We understand that placing our lives in His hands is the best that we can do. Porque o que Ele prometeu sim foi que no meio das dificuldades, Because what He did promise is that in the midst of the trouble, Ele continua a nos carregar. that He continues to carry Ele us, continua a nos segurar. that He continues to hold us, Continua a nos ensinar, He irmãos. continues to teach us. E a minha oração é que se algum de vocês está passando por uma tempestade, And my prayer is that if any of you are going through a storm, que você saia muito mais forte de como você está entrando. that you would get out of that storm much stronger than how you went Que in. você não perca o que o Senhor está tentando te ensinar nesse That you tempo. would not miss out on what God is trying to teach you throughout this time. Que te dê tudo o que você precisa para poder compartilhar da fidelidade e do cuidado do Senhor com outras pessoas lá na frente. And that He would give you everything that you need to be able to share God's faithfulness with others. Por último, irmãos, Lastly, quando as tempestades nos atingem, when the storms hit us, nós precisamos escolher olhar somente para Jesus. we need to choose to look only to Jesus. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebrews 12:2 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Pedro, ele faz prova de Jesus. Peter tests Jesus. Se é o Senhor, então me manda ir para andar com o Senhor aí. He says, if it's you, Lord, tell me to come to you. E Jesus falou, então vem. And Jesus said, okay, come on. E Pedro, valentão, foi. And Peter, he went. Mas o que foi que aconteceu que Pedro começou a afundar? But what happened that Peter started to sink? Não foi porque Jesus simplesmente decidiu assustar Pedro um pouquinho. It wasn't because Jesus simply decided to scare Peter a little bit. Mas foi porque Pedro deixou de olhar para Jesus. But it was because Peter stopped looking to Jesus. Começou a olhar para as He circunstâncias. started to look at his circumstances. Começou a olhar para a tempestade. He started to look to the storm, Para as ondas que estavam ao seu redor. to the waves that were surrounding him. Irmãos, quando nós deixamos de olhar para Jesus, When we stop looking to Jesus, é muito fácil de que nós nos tornamos envolvidos pela tempestade. it's very easy to get involved in the storm. Se nós queremos enfrentar
suportar, superar as tempestades, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em If Jesus. we want to face the storm, if we want to overcome the storms, it's very important that we be able to fix our eyes on Jesus. Circunstâncias ao redor de Pedro tiraram-lhe a fé. The circumstances that were surrounding Peter took away his faith, Ele começou então a afundar. and he started to sink. Eu já contei isso aqui uma vez. I've already shared this once. Eu tive a oportunidade em Kansas City de ir assistir um jogo de beisebol. I had the opportunity in Kansas City to watch a baseball game. Trabalhava com uma companhia muito grande e nós recebemos uns convites para ficar de camarote para assistir lá o jogo. I worked for a large company, and we got some tickets to watch the game in some good seats. E a minha chefe, ia, não sabe quando eles no meio dos innings, que eles começam a fazer aquelas brincadeiras, eles jogam aquelas bolas para cima e tem que apanhar com a redinha. And in the between innings, you know, they'll sometimes come out and they'll shoot some balls into the stands, and you got to catch them with the net. Então chamavam algumas pessoas para ir lá para o campo, não é? E eles iam atirar as bolinhas lá e tinha que pegar a bola com a redinha. And so they called some people to go down the field, and they were going to shoot some balls in the air, and you had to catch them in that net. E a minha chefe era quem ia fazer isso. And my boss was the one who was going to do E that. de repente ela falou: eu vou fazer isso não. Ela ficou com medo. And all of a sudden she says, "I'm not doing that." Eu era o empregado mais novo da companhia, então fui eu que me mandaram lá no meio do campo. And so I was the newest employee in the company, so they sent me. Então de repente eu estou lá no meio do estádio do jogo de beisebol num intervalo. So all of a sudden I find myself between innings in a baseball stadium. E tem 3 tentativas, né? Eles atiram e você tem que ficar esperando para pegar a bola com a redinha lá. 3 tentativas. And you have 3 tries as they shoot the ball into the air to catch it with this net. A primeira que eles atiraram, And the first time they shot the ball in the air, eu fiquei esperando com a redinha aqui e a bola caiu lá do outro lado. I sat there waiting for the ball to land in my net, and landed way over there. Eu falei: o que aconteceu? Como é que eu pude errar desse tanto? And I was thinking, what happened? How could I miss it by that A far? segunda eu falei: agora eu vou prestar atenção na bola. And so the second time I thought, I'm going to pay Quando attention to the ela ball. tirou para cima, eu consegui ficar olhando para a bola e consegui pegar a bola. A segunda e a terceira vez. So the second and the third time I was watching the ball and I was striking it through the air, I was actually able to catch it. Muito fácil quando você consegue acompanhar a bola, manter os olhos na bola, né? It's easy when you're able to keep your eyes on the ball, when you're able to track the ball. Quando eu fiquei preocupado com quem estava assistindo, e se alguém ia bater palma, se eu peguei ou se eu errei a bolinha, eu não consegui pegar. When I was concerned about who was watching me and whether they were going to clap or not, if I caught it or missed it, I couldn't catch it. Uma maneira fácil de transferirmos isso para a nossa vida, So an easy way for us to translate that to our lives, quando nós perdemos o foco, quando nós deixamos de olhar para quem nós precisamos olhar, que é Jesus. when we lose our focus, when we lose track of who we're supposed to be keeping our eyes on, which is Jesus. Quando nos preocupamos mais com as pessoas que estão ao nosso redor. When we're more concerned about the people around us. Quando pensamos em agradar a todos e desagradamos ao Senhor. When we think about pleasing everybody else and end up disappointing God. Quando deixamos de desenvolver, de passar tempo com o Senhor, de estar sensível à direção ao Senhor e nos preocupamos mais com os valores que o mundo tem para nos oferecer. When we choose to no longer pay attention to the values that God has for us, and we're more concerned with what the world has to offer. Infelizmente, irmãos, o resultado é que nós começamos a afundar. Unfortunately, the result of that is that we start to sink. Nós começamos a ser totalmente invadidos pelas circunstâncias e pela tempestade. We begin to be overcome by the circumstances, by the storms. Eu não sei aonde você se encontra hoje à I don't noite. know where you're at tonight. Não sei quais são os desafios que I don't você know what tem challenges you have. enfrentado, mas eu sei que o Senhor quer te ensinar durante esse tempo. But I know that God wants to teach you throughout this time. Tempestades, elas não temos como evitá-las, We really don't have a way to avoid the storm. mas nós podemos aplicar o que a palavra do Senhor nos ensina para passarmos por ela de uma maneira mais fácil. But we can apply what the Word of God teaches us so that we can have an easier time going through O this. Senhor nos diz para que nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos não ter medo, ter coragem e esperança. God tells us to take heart, to take courage, to have hope. Reconhecer, não é, que Ele está agindo mesmo
no meio da To tempestade. recognize that He is moving even in the midst of the storm. Manter os nossos olhos fixos em To Jesus. keep our eyes fixed on Jesus. Entender, irmãos, que tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Understanding that everything works together for the good of those who love God. Talvez alguns de nós precisávamos ser lembrados dessas verdades hoje à noite. Maybe some of us here needed to be reminded of these truths tonight. Talvez você precisava ouvir todas elas porque pode ser que tem uma tempestade à sua frente. Maybe you needed to hear all of this because there's a storm brewing in your life. Talvez o Senhor quis te lembrar da tempestade que você passou e das lições que você pôde aprender durante esse tempo. Or maybe God just wanted to remind you of the storm that you just went through and the lessons that you were able to learn during this time. Pedro, ele foi corajoso e depositou sua fé em Jesus, mas começou a olhar para as circunstâncias e começou a afundar. Peter was courageous. He put his faith in Jesus, but then he started to look at his circumstances and began to O sink. Senhor está nos convidando hoje à noite para olharmos para Ele, God is inviting us tonight to look to Him, para confiarmos mesmo quando nós não conseguimos ver, mesmo quando não conseguimos entender. to trust in Him, even when we can't see it, when we can't Eu understand it. queria convidar você para se colocar em pé. I'd like to invite you to stand. Eu queria te dar uns segundos para refletir sobre a sua vida. I'd like to give you a few moments just to reflect on your life. Só você sabe, e o Senhor, aonde você se encontra, o que você está passando. Only you and the Lord know where you're at, what you're going through Você right now. sabe as áreas que são tão difíceis e você sabe aonde a dor tem tomado conta de você. You know what areas are difficult, where pain has taken over. Mas hoje à noite eu quero convidar você a entregar tudo isso nas mãos do Senhor, But tonight I'd like to invite you to give all of that to God, para que você possa passar pela tempestade sem medo, that you would be able to go through the storm with no fear. sensível para entender, para aprender as lições que o Senhor quer te ensinar. Sensitive to hear, to understand the lessons that God wants to teach Não us. sei se tem alguém hoje à noite que gostaria de oração. I don't know if there's anybody here tonight who would like prayer. Nós estamos já quase terminando o culto, mas eu gostaria de dar a oportunidade. Se tem alguém que gostaria de oração hoje à noite, We're almost finishing tonight, but I would like to give you the opportunity if somebody wants prayer. se você quiser oração, quero dar a você essa oportunidade agora. Que você vem aqui à frente, eu quero orar com você. If anybody wants prayer, I'd like to give you this opportunity right now. You can come forward. I'd like to pray with you. Convidar você para continuar com seus olhos fechados. And invite you to just keep your eyes closed. Continuar tendo o seu tempo aí com o Senhor. Continue to have your time alone with God. Mas se você quiser oração, encorajamento, mas eu If you quero would orar com like você. prayer, if you'd like encouragement, I'd like to pray. Senhor, muito obrigado por essa noite. Lord, we thank you for this evening. Obrigado pela sua palavra, Deus. Thank you for your word. Porque a sua palavra nos dá tudo o que nós precisamos para continuarmos a nossa jornada. Thank you because your word gives us everything that we need to continue on our journey. Deus, que saímos daqui encorajados hoje à noite. Lord, I pray that we would leave this place encouraged. Que saímos daqui, Senhor, prontos para aplicar as verdades que nós aprendemos hoje à noite. That we would leave here tonight ready to apply what we learned tonight. Ajuda-nos, Senhor, a ter bom ânimo quando tudo à nossa volta parece que está contra nós. Lord, help us to take courage when everything around us seems to be against us. Ajuda-nos, Senhor, a não desanimar. Help us not to be discouraged. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Help us, Lord, to trust in you. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos a nossa fé em prática. Help us to put our faith into action. Ajuda-nos, Senhor, a não duvidar
estou sendo atingido por todos os lados. Help us, Lord, not to doubt, even if we're getting hit from all sides. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Understand that everything works together for the good of those who love you. Ajuda-nos, Senhor, a não duvidarmos de que o seu tempo, a sua hora é perfeita. Help us, Lord, not to doubt that your timing is perfect. Que o Senhor está agindo mesmo no meio da tempestade. That even in the midst of the storm, that you are moving. Mas que o seu tempo, a sua hora, ela é perfeita. But that your timing, Que o Senhor virá ao nosso resgate. that you will come to our rescue. Que no meio da quarta vigília da noite, depois de batalharmos no meio dessa tempestade por tanto tempo, We're in the middle of the night after we've battled against this storm for so long. o Senhor virá ao nosso socorro. That you will come to our rescue. Não nos deixará afundar. That you won't let us sink. Por último, o Senhor nos ajuda a mantermos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. And finally, Lord, help us to keep our eyes fixed on you, Jesus. Que as circunstâncias e que as dificuldades, os problemas, as dúvidas e os medos não nos roubem de ver o Senhor. That the circumstances, that our doubts, our fears wouldn't take us away from being able to see you. Renova a nossa fé. Renew our faith. Em nome de In Jesus. Jesus' name.